O jornalista americano Glenn Greenwald anunciou pelas redes sociais que teve acesso a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que ele considerou genuinamente chocante pelo grau de escalada do autoritarismo e censura que a decisão representa. Glenn Greenwald disse: Breaking. O regime de censura no Brasil está crescendo rapidamente, agora a cada dia. Acabamos de obter uma ordem de censura que é genuinamente chocante. A decisão manda várias plataformas removerem imediatamente numerosos políticos e comentaristas. O jornalista afirmou: não é possível exagerar o quão chocante e perigosa é essa nova ordem de censura. Ela é do mesmo juiz que até o New York Times já denunciou como autoritário, Alexandre de Moraes. Greenwald postou o link para a matéria do New York Times e disse: leia este artigo, é de setembro. Agora a situação está escalando de forma severa. O jornalista explicou que um sinal do grau de gravidade da situação é que ele passou horas com advogados para saber se poderia relatar isso. Greenwald disse: eu já confrontei governos em todo o mundo e esta é a primeira vez que eu pergunto: devo falar sobre isso? É seguro criticar este juiz? Respondendo a Elon Musk, que pediu que ele publicasse a decisão no Twitter, Greenwald disse que aguardava respostas de seus advogados. Ele afirmou: é uma loucura que, como jornalista, eu tenha que me preocupar com isso, mas esse é o clima aqui. Greenwald anunciou que apresentaria a decisão ao vivo em seu programa e confirmou que muitas ordens são direcionadas ao Twitter. O jornalista acrescentou: eu nunca vi um juiz em nenhuma democracia com esse nível de poder. Ele se tornou um herói da esquerda, temido e que não pode ser criticado. Greenwald disse: o regime de censura implementado no Brasil faz os Estados Unidos e a Europa parecerem bastiões da liberdade. O jornalista lembrou que 10 parlamentares, inclusive alguns dos mais votados do país, já foram banidos das redes sociais, mesmo sem terem violado qualquer regra das plataformas. Lembrando que o movimento de censura generalizada nas redes sociais não é exclusivo do Brasil, ele afirmou. Mas a amplitude e escopo desta ordem, que manda várias plataformas banirem de forma imediata muitos políticos e analistas no prazo de 2 horas, sob ameaça de multas relevantes, traz isso a um novo nível. Ele questionou: que direito tem um juiz brasileiro de dar ordens para plataformas estrangeiras, mandando banir políticos e jornalistas de suas plataformas, ameaçando-as com multas gigantescas se não censurarem sob suas ordens? Alexandre de Moraes está se autonomeando chefe censor não só do Brasil, mas do mundo. Elon Musk respondeu a tweets de Greenwald dizendo: isso é extremamente preocupante. O coronel Gerson Gomes respondeu a Greenwald: infelizmente, eu posso atestar que você está reportando a verdade, Glenn. Eu acabo de ser afastado. Obrigado por sua coragem. O advogado Paulo Faria, que defende perseguidos políticos, disse: censura ao nível hardcore. Denúncia coerente e corajosa de Glenn Greenwald. Até o esquerdista está aterrorizado, inclusive questionou o advogado se poderia falar. Inacreditável. O senador Eduardo Girão questionou: críticos fazem oposição ao governo Lula ou já ao novo regime? Ele disse: sim, porque o sistema avança para amordaçar opiniões divergentes. Até Glenn Greenwald está denunciando para o mundo. Censurado só hoje. Bárbara do Te Atualizei e Nicolas Ferreira. A eleição para a presidência do Senado, em 1º de fevereiro, é redentora para a volta da democracia. Participe. Paz e bem. Em outra postagem, o senador disse: STF barbariza e derruba perfis em massa. Alguém ainda duvida que já vivemos num regime autoritário? Eles não têm mais pudor algum. Hoje, a Constituição brasileira é rasgada por todos aqueles que deveriam ser os seus primeiros guardiões. O ministro Moraes não para de determinar, através de um inquérito ilegal, a censura a centenas de brasileiros.
Todos, absolutamente todos, críticos do governo atual e do próprio STF, todos de um mesmo lado político. O próximo passo é criminalizar as manifestações. E o pior, mal assume o novo governo e já está clara a escalada de perseguição aos que pensam diferente do sistema. Serão já os efeitos de uma dobradinha PT e tribunais superiores? O que está acontecendo é típico de uma ditadura. Vão intimidar e calar um a um. Quem pensava em ter que fazer oposição ao governo Lula parece que fará um regime totalitário, onde a democracia é uma narrativa para incrementar a caçada implacável aos críticos. Mas isso não vai ficar assim. Não me calarei e a verdade será entregue a todo cidadão. O pleito para a direção do Senado também será decisivo para que resgatemos o equilíbrio entre os poderes e, consequentemente, possamos trazer de volta a liberdade de expressão ao Brasil. Sou candidato à presidência para fazer o que tem que ser feito: analisar impeachment de alguns ministros do STF imediatamente. O Brasil precisa de justiça, não de justiceiros. Vou continuar fiel, no limite de minhas forças, trabalhando para que a verdade e a justiça triunfem em nossa nação. Não nos esqueçamos que Jesus é quem está no controle de tudo. Confiemos que o melhor irá acontecer. Não há mal que dure para sempre. Fé e esperança sempre. Paz e bem. O advogado Oduvaldo Calixto questionou: será que ainda existe um brasileiro sequer que não entendeu que o Poder Judiciário tem nome Alexandre de Moraes? Eu sou a lei, eu sou o Estado. Ou o parlamento afasta Alexandre de Moraes do STF ou acabou. Simples assim. Ele governa soberanamente o Brasil com mão de ferro. Marcos Rocha, do Conexão Política, disse: minha solidariedade ao monarca e às demais vítimas do regime de censura e perseguição instalado no Brasil. Há tempos estou convicto de que um único homem é quem manda no país e, em nome da democracia, promove as decisões mais antidemocráticas de nossa história. O deputado eleito Gustavo Gayer alertou: praticamente todas as contas de deputados e comentaristas de direita estão sendo derrubadas nessa noite de sexta-feira. A qualquer momento, a minha poderá também. Que Deus interceda e nos proteja nesse momento tão sombrio e perigoso. Seja você a nossa voz agora. Hoje, o Moraes mandou banir das redes sociais, sem explicação, as seguintes pessoas: Bárbara, do Te Atualizei, Paula Marisa, Monark, senador Alan Rick, Nicolas Ferreira e deputado do José Medeiros. Hélio Beltrão, presidente do Instituto Mises, disse: a censura no Brasil saiu do controle, é um regime repressivo à expressão. A advogada Flávia Ferronato disse: Monark, Bárbara, Nicolas, quem mais? Ela acrescentou: só para relembrar, Lula tinha suas redes sociais ativas enquanto estava preso. O internauta Adriano Tomazoni disse: o ministro Alexandre de Moraes está fazendo a gente passar uma vergonha internacional. O jornalista Glenn Greenwald está expondo e Elon Musk endossando. E isso é tão grave que eu posso ter minha conta bloqueada apenas por escrever isso aqui. O senador eleito Rogério Marinho disse: a censura prévia foi banalizada em nosso país, inclusive contra parlamentares e jornalistas. Tempos estranhos, quando tantos, em nome da democracia, aplaudem a corrosão de um dos seus mais importantes pilares: liberdade de expressão. O economista João Henrique da Fonseca afirmou: eu vivi para ver jornalista respeitado da esquerda americana, Glenn Greenwald, vencedor do Pulitzer, fazendo live para denunciar a censura que está acontecendo no Brasil. Parabéns, Glenn Greenwald. O deputado Alexandre Freitas disse: há anos falo da importância da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar por palavras e votos ser considerada absoluta e extensiva a todo brasileiro ou gringo que ofenda ou critica instituições ou agentes públicos. Parabéns, Glenn Greenwald, pela live. Espero que o mundo acorde.
O procurador do Estado e deputado estadual Eric Lins listou os perfis que já tinham sido bloqueados naquele momento. Nicolas bloqueado, Paula Marisa bloqueada, Bárbara Te Atualizei bloqueada. Anteriormente, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança havia lembrado: causar medo é uma maneira de roubar poder da população, fazendo-a crer que é impotente. O advogado Lucas Sampaio disse: e o Xandão acaba de censurar o Monark. Qual foi o crime? Absolutamente nenhum. No máximo fez alguma pergunta idiota no Twitter, mas nada que configure crime. Enquanto isso, muitos seguem normalizando a censura. No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas, mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado ou agressões a políticos e cidadãos. Nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos 2 últimos dias 7 de setembro, milhões de pessoas foram às ruas para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos, alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 18 meses, toda a nossa renda é retida sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org.